bem com vocês? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro de aquecimento para a nossa Semana da Prática Tributária. Aqui nesse canal, você sempre tem temas da prática tributária, temas da advocacia tributária, para você conquistar clientes, advogar com segurança no tributário, recebendo altos honorários, mas de tempos em tempos eu faço um super evento intensivo para você concentrar esse conhecimento e sair desse evento já prospectando seu primeiro cliente. E é a Semana da Prática Tributária, ao vivo, assim, conteúdo intenso, cerca de 2 horas cada uma das aulas. Por quê? Porque eu entro em detalhes, com slides, mostrando o seu passo a passo, respondendo as perguntas de quem está ao vivo. Então, se para você não perder essa chance, essa oportunidade, você clica aqui embaixo, tá? No link que está aqui embaixo, tá também fixado aqui nos comentários. Faça a sua inscrição, entre no grupo de WhatsApp depois de você se inscrever. Por quê? Porque ali, além de te lembrar das nossas aulas, para você não ficar de fora de nada, eu vou mandar os materiais exclusivos para você, tá? E para você estar preparado para essa semana são encontros com advogados tributaristas que são meus alunos e que estão aí conquistando seu espaço, crescendo, tendo um retorno financeiro positivo, se realizando pessoalmente. E aí eles vêm tratar aqui, dizer qual é o tema, qual é a oportunidade que eles vêm adotando, quais são as estratégias, os desafios enfrentados para que você esteja preparado, para que você se inspire nisso. E na semana que vem a gente continua com aquecimento, né? E aí vão ser lives de aquecimento sobre temas realmente para te preparar. Por que é o aquecimento? É para te preparar para a nossa semana, né? Então a gente vai falar sobre como começar na advocacia tributária, os tipos de trabalho que o advogado tributarista faz, planejamento tributário, várias coisas, tá? Para na semana a gente ter ali a mão na massa. Eu vou te ensinar várias teses de recuperação de créditos tributários, tá? E recuperações administrativas também, que você não precisa nem ter a OAB para conseguir atuar nelas, não precisa ir ao judiciário, é algo seguro, é algo rápido, de retorno certo, garantido. A gente vai falar também de teses que envolvem o judiciário, claro, né? E vamos também ter uma aula sobre execuções fiscais, que é, assim, uma das portas de entrada, porque mais de 1/3 dos processos tributários hoje são execuções fiscais e a tendência é crescer. Com a reforma tributária, né, quem assistiu uma live, que inclusive está disponível aqui no YouTube, sobre a reforma tributária, percebeu que ela vai gerar muita confusão e que todo mundo vai precisar de um tributarista. E que ela vai gerar muita demanda, mais ainda do que a gente já tem. Já é uma área com muita demanda, com pouca concorrência, que a gente pode atuar de qualquer lugar do Brasil e até de fora do Brasil, porque não tem audiência, os processos são todos digitais, né? Mas aí você vai aprender lá na semana o passo a passo, com material didático de tudo isso. Mas antes da nossa semana, temos aqui um aquecimento para você ir se preparando e até pensando aqui em qual oportunidade dessas talvez seja a melhor, a que mais te atrai, a que mais chama a sua atenção. E a nossa convidada de hoje, tá? Ela tem focado em uma tese que eu vou, inclusive, dar lá na primeira aula da nossa Semana da Prática Tributária, tá? Que é a tese da equiparação hospitalar. Serve para clínicas médicas, para clínicas odontológicas, para clínicas de saúde. E ela começou com isso, naquela história que eu falo para você, ó, foque em uma tese, se aperfeiçoe nela, claro, e aí depois você vai ampliando seus horizontes. Mas ao focar nisso, como essa porta de entrada, ela foi crescendo de um tanto, crescendo, 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 vertiginosamente, assim, é um sucesso. E ela está aqui hoje para contar para vocês, né, sobre o que ela fez, como é que foi esse caminho para que você também faça algo semelhante, para que você se inspire, para que você saiba ali os desafios, os caminhos das pedras e os melhores caminhos para ter esse resultado de sucesso que ela vem tendo. Então, a nossa convidada, seja bem-vinda, Magna Souza, seja bem-vinda, Magna, tudo bom? Olá, professora Fabiana, obrigada demais pelo convite, tudo bem, graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui de volta, obrigada. Que já é a terceira vez que nós fazemos lives, né, Magna? Porque uma live que você começou, então quem até procurar aqui no YouTube vai ver, assim, a escalada, né, do primeiro cliente
até hoje você estava me falando ali, muito trabalho, retorno financeiro, ajudando clientes, né, palestrando. Então, é algo que às vezes quem está começando fala assim, nossa, mas isso aí está muito distante da minha realidade. Mas a Magda começou como você, né, Magda? Exatamente, professora. No primeiro momento, a gente sempre vai ter esse pensamento: ah, não é para mim, eu não vou dar conta, o tributário é muito pesado, é muito difícil, atingir empresas é muito difícil também, né? A questão de você conseguir ter acesso, né? Mas é só começar, sabe? É só começar, dar o pontapé inicial, que vai dar certo, sim. Então, conta pra gente você, como é que foi esse início, né? Esse pontapé inicial. Então, tudo começou com o curso da professora Fabiana Tomé. Assim, a questão da equiparação hospitalar, né? Depois que eu defini que eu estaria me dedicando exclusivamente para o tributário, eu mexi para o tributário, né? Depois de uma guerra interior muito grande, daquela questão, se eu disser que eu sou uma tributarista, eu vou perder cliente. E aí, venci essa barreira. Depois de eu ter vencido essa barreira e definido, não, tributário é o que eu quero fazer, depois de ter tido uma experiência muito boa, né, no escritório que eu trabalhei, gostei, foi muito desafiador e eu consegui, né, absorver aquilo, me especializei, fiz pós-graduação, e aí, se eu não me engano, acho que foi em 2020 que eu conheci o seu curso, Acho que sim. que eu ingressei pela primeira vez, então já vão quase 5 anos aí que a gente está junto, graças a Deus. E aí eu defini pelo tributário, e depois de ingressar no seu curso e consumir o conteúdo, o que eu falo é muito importante consumir, não adianta pagar e deixar o curso lá. Você não vai aprender por osmose, o conhecimento não vai entrar por osmose no seu cérebro, você tem que consumir. São aulas riquíssimas, um conhecimento assim muito esclarecedor, uma didática surpreendente. A professora sabe que eu sempre que eu tenho a oportunidade, eu digo isso para ela, a didática dela, para mim, assim, de todos os cursos e especializações que eu já fiz, assim, de longe a melhor, né, na minha concepção, na minha opinião. E aí, eu tenho essa questão, né, de me apaixonar pela didática. Então, quando eu vi aquilo, né, me cativou e eu caí de cabeça ali, fui consumindo tudo lá, desde a primeira aula, desde a apresentação do curso, e fui consumindo, fui estudando tudo ali. A princípio, eu estava pensando ali na questão ali, da exclusão do ICMS, da base de cálculo de PIS e COFINS, né, estava ali, até que eu me deparei com aquele bloco de aulas que fala sobre a equiparação de serviços hospitalares, e daí, né, me acendeu uma luzinha assim, eu gostei, achei bacana, né, aí você vê ali a questão do proveito econômico, tudo a gente tem que mensurar ali, eu fiz os cálculos, falei, não, bacana aqui essa área, hein, o retorno aqui é bacana. E aí, conheci a equiparação, e estudei com a professora, sempre que tinha dúvidas, levava para, né, as nossas mentorias também. E daí, não tinha o primeiro cliente, né? Eu tinha o conteúdo, sabia a matéria, mas não tinha. E daí, consegui depois de algum tempo, levar essa oportunidade para um colega contador, né? Apresentei para ele tinha clientes na carteira da área da saúde, e aí ele fez esse intermédio ali. Outra coisa que eu falo, que é muito importante, a gente veio hoje falar aqui, né, da questão de resultados, né, de como escalar a advocacia tributária, estratégias para você ter bons resultados, e a estratégia, ela manda muito, né? Então, eu consegui levar essa oportunidade, né, depois de explicar e passar e tal, consegui fazer esse primeiro contato. Levou algum tempo, né? Não foi da noite para o dia, porque realmente você conseguir prestar serviços, né? Às vezes para um CNPJ, para uma empresa que tem um porte maior, geralmente você está ali. Normalmente, né? A gente vai começar ali por hipóteses mais não fáceis, né? Mas de maior. Você tem um maior campo. Maior abrangência, isso. Por exemplo, a questão da pessoa física, que é um parente, é um amigo que você vai escalando ali. Né? Graças a Deus eu tive essa oportunidade, mas estrategicamente falando. É lógico que depois que eu conheci, né, a oportunidade, eu foquei, falei, o que pode me trazer esse tipo de cliente? Pessoas que estão ligadas com empresas. Quem está aqui é o coração de uma empresa, geralmente, um contador. Então, hoje, inclusive, eu tenho parcerias com muitos contadores, né? Assim, eu tenho desenvolvido muitos trabalhos. E aí eu consegui, né, fazer esse primeiro trabalho.
E daí para cá, foi naturalmente, né? Depois de obter um resultado, você consegue abrir uma porta aqui, aí tem a questão, né? Fulano fez tal coisa, aí já vem a mensagem, fulano me falou que você fez. E aquela história, né? Uma coisa chama a outra. E depois, professor, outra coisa que eu não posso deixar de mencionar aqui, que me abriu muitas portas, inclusive hoje, uma das minhas maiores parcerias, eu até acho de sócia, né? A Jair é minha amiga hoje, além de ser minha parceira sócia, é uma grande amiga, veio através de uma live que eu fiz para a senhora aqui, se eu não me engano, é de 2023. E ela assistiu a live e ela falou, eu gostei, eu vou entrar em contato com essa advogada e eu vou fazer parceria com ela. E ela entrou em contato, a gente se conheceu, conversamos, e de lá para cá também a gente tem feito muitos trabalhos, colhido muitos resultados. E assim, não só ela, né? Tive outras parcerias. Tenho outras parcerias. E de lá para cá eu tenho estabelecido parcerias e conseguido sedimentar, né? O trabalho enquanto especialista na área da saúde, me posiciono assim. E de lá para cá, a gente tem feito, assim, um trabalho surpreendente, sabe? Tanto, né, para a gente, quanto para os clientes. E aí, depois de ter definido a equiparação hospitalar como meu carro-chefe do escritório, não quer dizer que você vai fazer só aquilo. Você tem que se posicionar e você tem que vender um produto principal no seu escritório. É lógico que, enquanto advogada tributarista, eu não entendo só de equiparação hospitalar. Eu me dedico a estudar todo o contexto tributário. Tanto que, depois Até que vem a equiparação... em outras áreas, né? Você está atendendo lá uma clínica médica e, de repente, ela tem uma dívida, você tem que fazer uma defesa em execução, uma outra reclamação que acontece, né? Mas é aquilo que você... Para você não ficar tirando para todo lado, como a gente diz, né? Para você falar assim, quem sabe tudo não sabe nada, né? Então, você acaba assumindo na hora de se divulgar, etc., uma tributarista que é especialista em um determinado assunto, mas, claro que faz outras coisas para atender aquela empresa. É mais para ser um chamariz focado naquela empresa, naquele tipo de atividade, né, Magda? Exatamente, até mesmo porque a área tributária, a gente sabe que sempre vai ter mais de uma oportunidade, geralmente, 99% das vezes vai ter mais de uma oportunidade para você aplicar, principalmente quando a gente fala de pessoa jurídica. Quando a gente fala de CNPJ, você sempre vai ter mais de um produto tributário para você trabalhar, ofertar ou deixar na sua estante, né? Que a gente fala assim. E aí, a equiparação hospitalar é uma porta de entrada, né? De quem vem para o escritório hoje, mas depois que o cliente está aqui, eu faço uma fidelização dos clientes também, porque sempre estou diagnosticando ali, vendo se tem uma outra oportunidade, e a gente sempre consegue agregar mais valor ao trabalho que consegue prestar, né? A partir de você faz 2, 3, 4, 5, você faz para um cliente que traz mais 2, 3, 5, 10, e assim, e aí eu comecei, né, com a equiparação hospitalar, comecei a fiz o meu primeiro trabalho, depois desse primeiro trabalho, né, fui escalando, vieram as parcerias, vieram outros casos, né, a partir da equiparação também, que trouxe muitos resultados positivos para o escritório. E daí, foquei também, outra coisa que é muito, muito, muito interessante também, que é a questão do posicionamento, né, professora? Porque ninguém vai saber o que você faz se você não disser, né? Apesar de... Mas isso é um caso atípico, não estou falando que todo mundo tem que fazer isso. O meu offline inicial foi muito mais forte do que o online. Né? Eu trabalhei isso tudo no offline, sem fazer a questão de rede social, por uma questão de tempo. Né? A professora sabe, eu tenho 3 crianças, 2, 4 e 5, a escadinha. Então, assim, era para mim, antes, hoje eu tenho uma equipe que trabalha comigo, que me auxilia, né? Mudou o cenário, mudou a perspectiva, mas ali no começo era eu trabalhando, fazendo, né, o trabalho, administrando a casa, administrando criança. Eu falo isso até mesmo para incentivar e motivar a mãe que está aí, que pensa, mas eu tenho filho pequeno, aí, sabe, gente, vai, sabe? Muitas das vezes que eu fui assim, as pessoas falam, não sei como é que você dá conta, eu falei, nem eu. Eu não calculei, não, eu só fui. Porque se a gente for pela lógica, né? A lógica, a conta não fecha. Mas graças a Deus, ali, eu falo assim, o importante é não parar, e sempre fazer o seu melhor. E aí eu comecei ali no offline, mas esse ano, inclusive, né? De ano passado, quer dizer, 2024, eu foquei no online.
porque eu vi que é muito importante, principalmente, né, pela questão da expansão, né, do trabalho, da questão de que foi aumentando, então fui atingindo mais empresas, mais clientes. E é lógico que hoje a pessoa fala, Magna Souza, você vai consultar e vai lá no Instagram, pelo menos, para checar, fala, deixa eu ver quem é que é. Então, assim, eu tenho me preocupado com isso, sabe? Sempre que possível, estar investindo nisso, por uma questão, assim, de estratégia também, né, profissional, de posicionamento, de dizer, eu sou especialista, eu entendo o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo, né? Isso passar confiança, né? Passar confiança para o cliente, passar confiança para quem te vê, é essencial. Então, hoje, assim, a gente, né, hoje a professora propôs a gente falar sobre questão de escalar, né, na advocacia tributária, com estratégias para poder escalar e ter bons resultados. Então, o primeiro passo é comece. Defina uma tese, defina um trabalho, um produto, e foque ali naquele produto, naquele serviço, né? Sabendo que ele é uma porta que vai te trazer outras coisas, né? Se você quer ser um advogado tributarista, né? Conhecido e reconhecido, é bom e é essencial conhecer aquele trabalho que você faz e os outros serviços também, porque você vai entregar o serviço para outro advogado, você vai ter que fazer isso com outra pessoa, se você já está ali dentro, né, daquele cenário ali, já tem a oportunidade de conhecer. E o tributário, eu digo assim, ele é muito, não é nem intuitivo, mas depois que você entende como que funciona a engrenagem, né, professora, da questão tributária ali, eu tive situações aqui que eu atendi, que me trouxeram um problema e falaram, olha, aconteceu isso, isso e isso, e me falaram que tem jeito. Era questão tributária, só que era uma peculiaridade. Eu falei, olha, eu não sei, mas eu vou descobrir. E aí eu sentei, estudei, descobri. E aí, resumindo a ópera, né, eu reduzi um débito de quase 400 mil para 40 mil reais. Nossa, olha só, que beleza. É isso então, aí. Assim, e aí... Isso é muito importante até, porque às vezes a pessoa olha para alguém como você e fala assim, nossa, mas ela dá conta porque ela tem equipe, aí eu não vou conseguir empresas grandes, eu não tenho tempo para fazer o online, ou não tenho dinheiro, ou não sei fazer. A Magna começou sozinha, absolutamente sozinha, né? Com criança pequena, como ela diz, e fazendo o boca a boca. Então, tudo isso ela foi construindo. Inclusive, no meio do caminho, ela teve um filho, né? Uma das crianças veio no meio da de 2 anos, certo? Então, em vez de você ficar lá no topo da escada, né, você vai do degrau por degrau. Né? Se você pode começar por uma pessoa física, você pode ir direto para uma clínica, sim, sabendo que pessoa jurídica muitas vezes tem que fazer muito mais de uma reunião para ir convencendo, né? Mas a gente tem um aluno, inclusive, que ele foi conversar com um médico, aí o médico quis outra reunião, né? Então, às vezes, você vai numa primeira palavra para depois ir agendando. Quanto maior o valor envolvido, se você vai ter, a pessoa vai ter que querer saber mais esclarecimentos, ter mais segurança, e aí você vai ampliando, né, e conquistando cada vez mais essa autoridade, tendo condições de ter pessoas para te ajudar, tendo condições de ter alguém para cuidar das redes sociais, né, porque às vezes a gente não tem tempo, coloca alguém para ajudar, para cuidar disso, e vai construindo o que você é, né, não só a sua imagem, mas o que você é, vai aprendendo cada vez mais e vai crescendo cada vez mais. E as parcerias, né, mesmo no offline, elas são, assim, importantes. Tanto que vem do online, quando você vai divulgar seu trabalho no online, vem tanto cliente como parceiro, como no offline também. Você tem clientes e tem parceiros e contadores e advogados de outras áreas. Você pode falar com um advogado que é do direito de saúde, né, que defende os médicos, no caso, porque a gente está falando de clínica, né, que defende os médicos ali nas questões indenizatórias, né? Faz os contratos, etc. Por quê? Porque normalmente eles não têm trabalho. E o cliente precisa. Então, tem muitas coisas assim. Mas aí eu me lembro, Magna, né? Indo para um assunto aqui também bem interessante, quando você me contou que tinha fechado com uma franquia odontológica, né? Sim, sim, foi o meu primeiro cliente. Inclusive, eu demorei quase bastante, professora, eu acho que assim, aquele namoro ali de você levar o trabalho, ganhar a confiança ali, de acreditar naquilo que vai ser feito, foi quase um ano, professora, de conversa, sabe?
conversas, porque antes de mim teve, né, eles tiveram a oportunidade de consultar sobre o assunto e foi informado de que não caberia isso para a clínica odontológica, né? Olha. E aí ficou com aquela crença limitante de que não valia. E aí, para eu derrubar essa barreira, né, e conseguir mostrar o trabalho, conseguir dizer, olha, vai para a clínica odontológica também, né, respeito a opinião do colega, mas eu discordo, e assim, vamos tentar, faz um, se dá certo. E aí, assim, são meus clientes, estive no evento, tive a honra de ser convidada, de participar, estar lá para atender, né, os franqueados, foram franqueadores do Brasil inteiro que estiveram presentes, quase 500 participantes, né, um auditório aqui da minha cidade, no Centro Cultural aqui. Foi muito bacana a experiência, assim, sem igual, foi muito, muito, muito bom para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional. Foi muito bom para quem participou também, de ter esse esclarecimento, né? Porque a gente sabe que, principalmente a área tributária, ela já é vista pelo advogado como uma área difícil. Imagine para quem não é da área, para quem é um médico, para quem é um dentista, para quem é um engenheiro, empresário, ainda mais difícil ainda, né? Então, é um universo, emaranhar para eles é um emaranhar de leis e, assim, não faz muito sentido as coisas. Então, a gente tem que ter esse cuidado de levar, sempre busquei ser muito clara, né, e objetiva ali sobre as questões e as oportunidades que eu apresentava. Sempre gostei de focar também aquelas oportunidades bem sedimentadas, nada de aventura jurídica, vamos pagar para ver, né, assim, para poder justamente conseguir esse voto de confiança, né, no trabalho, no que está sendo oferecido ali. E, assim, de lá para cá, tem feito muitos trabalhos, né, para a franquia, para outras empresas também que automaticamente, né, vêm, conhecem o trabalho, e quando a gente fala, né, em grande escala, assim, que tem uma visão, aí o foco vem maior ainda, né, porque aquela situação, né, aquela questão. Se você está fazendo, né, para X pessoas, né, então, assim, a questão ali de ganhar autoridade mesmo, isso faz impacto e gera um impacto muito, muito grande, positivo, né? E eu, dentro do que eu proponho fazer, faço, me dedico, estudo, acho que tem um dia que eu não estude também sobre as questões tributárias da área da saúde e outras questões também. Mas foi a minha grande porta de entrada, assim, e aí a gente tem feito um excelente trabalho também, sabe? Eu fico feliz, porque trazer resultados, né? Reduzir carga tributária hoje, que a gente está no Brasil, né? A gente vive uma situação tão emergente, né? A questão da reforma tributária e todas essas questões. A gente tem o lado positivo da equiparação hospitalar, que não entra na questão da reforma também, ou seja, por enquanto a gente está... pode trabalhar mais tranquilo, né, com relação a isso, não muda, né, com relação ao imposto de renda e contribuição social ali, não foram atingidos, outra vantagem, né, de se estar nessa área da saúde, que ela não será tão impactada, né, pela reforma tributária quanto as outras áreas, né, os outros tributos que a gente sabe. Mas mesmo assim, né, tá todo mundo, inclusive o pessoal da área da saúde, o impacto é menor, porque eles têm ali benefício fiscal, mas isso não implica que não vai precisar de um planejamento, né? Pelo menos a consultoria, porque eu mesmo já tenho recebido muitas perguntas, assim, de médicos, inclusive, de como é que eles vão ser impactados. Então, muitas vezes, agora, principalmente esse ano, é até a sua porta de entrada, porque eles vão querer saber como é que isso vai impactá-los. Né? Então, nessa pequena consultoria, você já criou uma relação de confiança para poder apresentar um trabalho maior, né, de uma equiparação hospitalar e outras coisas que tem também, né, tem várias questões, tem a questão do ISS, a questão, né, do ISS do PIS e COFINS, que vai ser julgado esse ano, então, outras coisas para o mesmo cliente você tem a oportunidade de apresentar. E aí a gente, encontrando esse link de confiança, de porta de entrada, vai te abrindo, né, depois outros caminhos em relação a isso, né? Isso, exatamente. Eu falo assim, a gente fala de equiparação, a gente está falando de 2 tributos, imposto de renda e contribuição social. O resto, com certeza, as empresas vão precisar ali de uma consultoria tributária, né, de um diagnóstico ali, para poder realmente conseguir vivenciar, né, essa transição aí né, da antiga forma de tributar para as novas regras, conseguir
vivenciar, né, essa trajetória de implementação sem sofrer um impacto muito grande, né, na questão da financeira da empresa. E aí é outra responsabilidade muito grande também, quando a gente decide, né, trabalhar para pessoas jurídicas, é saber que sempre haverão demandas, e agora muito mais, né? A gente fala de paração, a gente fala de 2 tributos, então sobrou todo o resto ali para a gente poder ajustar e fazer. E com certeza, professora, não tem som. Já estou recebendo os contatos sobre a reforma tributária, como que vai ser e etc. Agora, né, que já passou e já foi aprovado, já estou recebendo, já desde, acho que deve ter, desde o início de 2024, eu já me dediquei também a me atualizar com relação à reforma tributária, saber, né, a não esperar chegar a mudança para poder oferecer, não esperar o cliente chegar para você levar o produto. Esteja preparado para receber o seu cliente, né? Esteja preparado ali. E, assim, com certeza, eu falo assim, a questão, né, do curso da professora Fabiana é super completo, né? A gente consegue visualizar todos os cenários ali, tributários. Dificilmente a gente consegue encontrar em outros cursos a riqueza de detalhes, né, de tratamentos ali que é feito ali com relação a carga tributária, estudos, oportunidades tributárias. Então, se atualizar e se especializar agora, nesse momento, já a professora até falou um dia, né, professora, que a nova década de ouro da advocacia tributária começa agora, né? Achei muito bacana, realmente. E essa oportunidade que a gente está falando, que é da equiparação hospitalar, ela não muda, tá? Ela não acaba. Até para vocês, né? A gente está falando aqui de reforma tributária, que vai mexer algumas coisas, e tá todo mundo polvorosa, querendo saber. E aí surge muitas vezes essa pergunta: e vai mexer com essa oportunidade? Ela vai acabar? Não. Tá? Porque a reforma tributária não mexe com o imposto sobre a renda e com a contribuição social sobre o lucro, que é exatamente o objeto da equiparação hospitalar, tá? E que, assim, os detalhes dessa oportunidade, na aula de número 1 da semana passada, dia 10 de fevereiro, eu vou mostrar para vocês, tá? O porquê que existe essa redução que dá quase 70%, né, de redução do imposto de renda e da contribuição sobre o lucro para as clínicas, né? Clínicas médicas, odontológicas de saúde. Tem requisitos, claro, para serem cumpridos. Então, é uma oportunidade tanto de você fazer a recuperação de crédito tributário, quando a empresa já cumpre os requisitos, ou de fazer um planejamento, quando ela não cumpre os requisitos, né? E às vezes, e ficar atento, porque eu lembro que a Magna pegou uma situação em que elas não discriminavam na nota fiscal, né, Magna? Direitinho. E ela foi lá produzir prova com prontuário médico, né, com prontuário do cliente, para mostrar. Ou seja, às vezes a gente não se limitar a um assim, então não dá. E a sentença foi procedente. Olha aí, a sentença. Já tem sentença. Entendeu? Então, assim, ela provou o importante, ele não discriminava na nota. Por quê? Porque consulta não vale, tá? Não se aplica essa oportunidade, tem que valer só para procedimentos. E na nota fiscal, muitas vezes eles não discriminam, só faz a nota fiscal lá e pronto. Né? Com o prontuário do cliente, ela mostrou que eram procedimentos e conseguiu a sentença precedente. Olha aí, que maravilha, que maravilha. Né? Exatamente. E aí, professora, outro detalhe muito importante também, né, da questão da equiparação hospitalar, que quando a gente fala de aplicação da redução, é lógico que a gente vai olhar para a empresa, né, vai cumprir os requisitos, e você pode fazer, né, a recuperação tanto dos últimos 5 anos, né, e estabelecer essa redução daqui para frente. E outra coisa muito bacana que eu tenho feito muito aqui no escritório também, que assim, eu falo assim, deu um boom assim no trabalho, é a questão, porque às vezes a pessoa olha e fala, mas eu tenho que judicializar tudo. Depende, né? Depende, porque a gente ainda tem esse detalhe, se a empresa já cumpre os requisitos, já está dentro das formalidades ali, você faz isso na via administrativa. Você faz isso na via administrativa, o resultado ele é muito mais rápido, é lógico que com toda a segurança, né, sem fazer nenhuma loucura, nenhuma aventura, respeitando ali todas as regras, né, obedecendo ali, apesar de, né, de que a Receita ela é bem restritiva quanto a isso, né, em comparação com o Judiciário, mas estando ali dentro dos requisitos ali, a gente consegue fazer isso da via administrativa. Então, a gente está falando aí de fazer uma recuperação dos últimos 5 anos de forma administrativa, implementar mudanças
daqui para frente e já começar a receber seus honorários, né, de proveito econômico aí, que com certeza faz muita diferença, né, para quem se dedica nessa área, faz muita diferença aqui. Tem muitas clínicas aqui hoje que já cumpriu os requisitos, já estavam dentro ali, então, tudo redondinho ali, o que não estava, ajustamos, né, mas, e já deu para fazer isso, né, implementar isso e fazer da via administrativa, e já não depender do judiciário para você ter resultado, você já consegue colher resultado, né, dependendo aí do cliente que você tiver, do primeiro trimestre, aí, no primeiro contrato que você tiver, você já consegue ter resultado, e isso faz uma grande diferença, porque o reflexo, né, é muito grande, é quase 70% de diferença. Você imagina, né, reduzir 70% de uma carga tributária, aí você aplica os seus honorários sobre o percentual sobre essa redução, né? E a gente fala de empresa da área de saúde, que está no lucro presumido, então você já sabe que não é uma empresa que fatura pouco. Já está no lucro presumido, já é uma empresa que tem faturamento interessante, né? E eu tenho feito também, Pode falar. tenho feito também, professora, muitas análises, né? Tenho focado também, inclusive, né, nos meus clientes, de quem está no Simples Nacional, mas está lá pagando mais do que devia. Então, tenho feito muito esse trabalho de diagnóstico. Eu sou uma clínica no Simples Nacional. Gente, aí eu vou ver o cliente lá, ele está pagando 15 mil reais a mais de tributos ali, se ele estivesse aplicando, por exemplo, né, ele poderia estar economizando 5, 10, 15, 20 mil reais ali, se ele tivesse no presumido, considerando a equiparação que está lá, lógico, né? Sim. Esse, inclusive, geral, não. Esse, inclusive, é um outro trabalho, porque muitas vezes você vai procurar o médico, a clínica, e eles estão no Simples Nacional. Só que o Simples Nacional nem sempre é vantajoso. Muitas vezes não é vantajoso. Não é? Para a profissão do médico, assim, para quem causa essa equiparação hospitalar. Né? E não só para o médico, às vezes a empresa está num patamar de faturamento, assim, passou de 2 milhões por ano, Simples Nacional, se ela não tiver empregados, né, ou pouquíssimos empregados, já não começa a ficar interessante, não. Acima de 2 milhões de faturamento, já tem que começar a fazer os cálculos ali, né, o comparativo. Por quê? Porque no Simples Nacional a empresa pode ficar até 4 milhões e 800. Só que vai subindo, porque é uma alíquota que vai sendo progressiva. Vai subindo essa alíquota. E aí, ela, se tivesse no presumido, muitas vezes seria mais vantajoso, né? Exatamente. E aí, professora, sabe, quando eu faço, né, esse tipo de análise, que é um dos pontos que às vezes passa batido, né, pela empresa, pela contabilidade, é que ela às vezes tenta compensar ali porque a empresa que está no Simples Nacional da área da saúde compensa se ela estiver ali no anexo 3, né? Aí, para isso, ela tem que ter uma folha de pagamento, né, para, assim, no mínimo, 28% do faturamento para estar lá no fator R, né? E aí, às vezes, ele não tem muito funcionário e ele compensa isso no prolabore do sócio. Mas ele esquece que o sócio paga imposto de renda. Aí ele vai lá, o prolabore, 15 mil reais, eu vou calcular o imposto de renda, retirar a fonte daquele sócio. Falei, gente, soma isso, mas isso passou. Tá fora aqui. Então, assim, são pequenos detalhes. Né? Em vez de melhorar, piorou a situação, com 27,5%, né, da folha de salários. Exatamente. Então, assim, são detalhes, né? Que a gente precisa conhecer, estudar. Eu falo que é importante aqui. Tem que estudar, né? Não adianta adquirir o curso e não estudar. Tem que consumir, tem que se dedicar ali. E aí a gente vai descobrindo, né? Esses pormenores aí, esses detalhes, essa questão de compensa estar no simples, não compensa estar no simples, vou migrar, eu vou conseguir aplicar a redução. Então, assim, é um trabalho, assim, bem detalhado, né? Não dá para fazer de qualquer jeito, mas, com certeza, é um trabalho muito rentável, que vale muito a pena, né? Vale muito a pena se dedicar, vale muito a pena investir. O tempo, né, de estudo, de trabalho. Magna, em termos de valores que você recuperou para clientes, né? Você tem como mencionar, assim, alguns valores que você recuperou, que você vem recuperando para esses clientes, sem mencionar o nome do cliente, obviamente? Ah, sim, claro. Então, professora, se eu for contar, né, o que está judicializado, como que a gente já está fazendo administrativamente, né? Lógico que eu não sei dizer quanto é quanto aqui, mas já passou da casa dos 10 milhões aí, com certeza. Que máximo. Porque é um valor bem interessante, né? Excelente, olha só. Então, alguém começou aí em 2020, né? E acho que foi em setembro de 2020, pelo menos, que eu lancei a primeira vez o curso. Então, não faz nem
5 anos, começou sozinha, com criança pequena, chegar nesse patamar. 2020, professora, eu tinha a Clara, né? A Clara nasceu em 2019, o Benício nasceu em setembro de 2020. Você estava a Aurora começando nasceu. A Clara era bebê, eu não tinha os outros dois quando eu comecei. Assim, né? Então, tinha uma só. E aí, para mim, era dificuldade, gente, como que eu vou fazer? Já tinha abrido o escritório, falei, vou fechar esse escritório, vou vender esse negócio, vou dar conta que eu vou ter filho, que eu não vou ter tempo e tal. Depois eu parei, sentei, respirei e falei, gente, o que eu posso fazer? Eu vou estudar. E aí, eu fui estudar e fui me aprimorando, né? O tributário, na verdade, ele começou na minha vida, foi em 2016, mas eu trabalhava muito com execução. Então, a parte de execução, eu já sabia, né? Mas eu trabalhava com execução fiscal. E aí, depois que eu conheci, que eu fiz a especialização, que aí eu conheci o curso da professora Fabiana e vi que tinha outras portas, outras situações que você poderia fazer, poderia trabalhar. E de lá para cá, são 5 anos. 5 anos. E outra coisa para quem tem essa 9, questão... né? De 2016 agora. No tributário são 9, né? Mas ali, né, focada... Mas essa é a definição. Eu falei, não, eu vou ser tributarista há 5 anos para cá. E aí, outra coisa que eu ia falar que é o tributário, para quem tem criança pequena, filho, essa coisa de cuidar da casa, é que a gente não tem audiência, né? Então, os nossos compromissos, nós agendamos, né, conforme os nossos horários. Então, é muito mais maleável também. Isso, né? Ajuda demais, né? Então, isso é muito, professora. Né? Dá para trabalhar em home office. Dá para trabalhar em home office. Muita gente, tá? Começa em home office e outros não só começam, como continuam. Falam, eu quero continuar em home office. Né? Eu tenho minha equipe, tenho uma outra aluna que ela fala, eu tenho a minha equipe que me ajuda, mas eles não ficam aqui comigo, eles ficam cada um no seu espaço, né? Para a gente ter essa autonomia, para a gente ter essa liberdade, né? Então, vai da escolha de cada um. Então, você ter essa liberdade de escolher se você quer ter um escritório físico ou não, né? Também é algo muito vantajoso. Né? Hoje eu tenho um escritório físico, né? Desde 2019, eu tenho um escritório físico, mas o meu trabalho, 70% dele nesse período, eu fiz home office. O escritório aqui vinha atender um cliente, né, fazer um atendimento online, né, ter um ambiente aqui de concentração, mas a 70% do meu trabalho inicial ele foi feito dentro da minha casa, né, em home office. E fazendo ali o trabalho, aprendendo, aplicando, e com o tempo, né, fui crescendo equipe, trazendo novas pessoas para trabalhar. E daí, depois que você consegue, né, ter essa estabilidade financeira também, a geográfica é surpreendente, é uma das questões do tributário assim, que eu mais gosto, que a questão não tem audiência. Então, essa questão, eu estou com filho em casa, eu tenho que arrumar alguém para ficar, porque eu tenho audiência, não sei aonde, não sei que horas. Eu não tenho essa questão. As reuniões, né, que eu faço com o cliente, geralmente eu faço uma reunião online. Quando é aqui da cidade, eu gosto sempre de fazer presencial, né, sempre que possível. Mas a maioria é de fora, então eu sempre estou fazendo as reuniões online. Mas o trabalho, ele foi assim também, professora. Não teve nada de nenhuma receita especial, não, sabe? É assim, é o arroz com feijão do dia a dia mesmo, para alcançar os resultados. Dedicação. Foi um tijolinho. Coisa interessante, porque você de que cidade que você é mesmo, Magna? Você é de Ipatinga. Interior de Minas, né? E tem várias pessoas que estão no interior, e às vezes outra cidade bem pequenininha, que fala 10 mil habitantes, aí você fala assim, mas eu não vou ter como ser tributarista aqui na minha cidade com só 10 mil habitantes. Aí a gente tem duas questões. Primeiro, aqui tem certo tipo de profissão, né? O pessoal físico, mas o segundo, que eu acho mais interessante, que é a questão de crescer, é que você não precisa ter cliente da sua cidade ou só na sua cidade, que inclusive é isso que você mencionou aqui. A maioria dos meus clientes são de fora. Né? Sua parceira mesmo, né? Que você falou, sua parceira, sua grande parceira, né? Então, assim, você tem clientes em todos os lugares do Brasil. Né? Até se você mora no exterior, tem aluno que mora no exterior e atende clientes no Brasil. Né? Por quê? Porque os processos são iguais, audiências não temos. Se você precisa marcar o que a gente chama de, às vezes, uma audiência, mas na verdade uma conversa com o procurador da Fazenda Nacional, é online. Tá? Então a gente faz absolutamente tudo online, se você quiser.
né? Então, tem condições independentes de ser sociedade civil, né? De atuar no tributário, porque você tem o Brasil inteiro, né? Para atingir, seja com parceiros, para chegar nessas pessoas, seja com as redes sociais, né? Que atinge hoje aí, né? Milhões de pessoas. Então, foi esse tempo, né? Que às vezes a pessoa falava assim, mas ninguém vai contratar alguém que conheceu pela rede social. Né, Magna? Contrata. Com certeza, contrata porque você tem o resultado, mostra o resultado, e passar a segurança ali, né, da autoridade do que você faz, resultados, isso faz muita diferença, né? Igual eu disse aqui, por muito tempo eu trabalhei no offline, não investi, né, na minha rede social, não indico isso para vocês, invistam na sua rede social, produzam conteúdo, apareçam, digam que você é especialista, não tenha medo de falar, eu faço, né? Apareceu uma situação diferente. Eu sou bem sincera com o meu cliente, quando às vezes ele traz uma situação, fala, eu faço. Aí eu olho e falo, olha, eu não sei te dar essa resposta agora, mas eu vou olhar isso para você. E aí eu estudo, sento, olho, não, então tem jeito. Porque a gente que está no tributário, a gente meio que tem ali já o caminho, né? A gente já tem a noção. Se você está falando de ICMS, de IPI, de ISS, de PIS, COFINS, você já sabe onde que você vai buscar essa informação, né? Então, quando a gente sabe esse caminho, que eu falo que é importante estudar o direito tributário, né? Não é só uma tese, mas conheça, comece por uma, né? Você não precisa saber tudo no início. Comece por uma, mas não deixe de conhecer o universo tributário. Isso é muito importante. Vai abrir portas, vai te possibilitar atender muito mais pessoas, muito mais clientes. Vai te possibilitar não é nem escolher o cliente, né, professor? Mas, assim, você tem essa liberdade de falar assim, não, esse tipo de coisa eu faço, eu não faço. Eu delego isso para outro parceiro. Outra questão também que eu faço muito aqui, professor, eu tenho muitas parcerias. Além de eu ter parceiros clínicos, eu também tenho parceiros que eu levo o trabalho. Né? Questão trabalhista, previdenciária, eu não faço, mas eu tenho que faça. Então, também eu não deixo de atender o meu cliente porque eu não faço aquilo. Não deixa ele na mão, você leva. Não deixo ele na mão. E eu resolvo o problema dele. Eu, assim, né, intermediando ali aquela situação, eu consigo resolver o problema dele. Então, ele não vai se sentir assim, nossa, minha advogada faz isso e faz aquilo, mas ele sabe que não sou eu que estou. É uma ação trabalhista, não sou eu, Magna, que estou. A minha especialidade não é trabalhista. Eu não me dedico a sentar e estudar o trabalhista ali, porque não é o meu foco, né? Então, o meu foco é o tributário. Mas eu não deixo de atender, né? Por falar simplesmente eu não sei. Eu não sei, mas eu conheço alguém que sabe. Então, eu direciono isso e aí a gente ganha de novo, né, professora? Porque é uma parceria, mais não honorários e é lógico, você vai deixar o cliente feliz, vai deixar ele bem atendido, ele vai se sentir acolhido. Duas vias, né? Porque aí o trabalhista também tem o cliente para trazer para você, né? A gente tem que se conectar, né? Sim. E essa questão do conexão foi assim, um divisor de águas mesmo, né, da minha advocacia, depois que eu comecei ali, que eu consegui atender o meu cliente, que eu consegui, né, estabelecer o que eu ia fazer, as parcerias, né, quem veio me buscar, o que eu busquei, foi assim, foi o que trouxe um peso positivo muito significativo para a questão de resultados mesmo, resultados financeiros, né, a parceria ela é muito importante, E, assim, eu falo sempre assim, que dividir é multiplicar. Então, eu sempre procuro fazer parcerias também, né? A parceria, ela vai te enriquecer, ela vai falar de você, né? Ela vai te levar para onde você não teria, não imaginava que iria atender aquele cliente, ou nunca ia conseguir atingir. Eu tenho situações assim de pessoas que eu falei, gente, eu jamais imaginei que eu ia atender essa pessoa. E aí, depois, pela questão da parceria, você consegue ter acesso a pessoas que eu jamais imaginou. Né? Hoje, eu me sinto assim, eu tenho acesso hoje a pessoas, grandes nomes, que eu jamais conseguiria, eu acredito, né? Porque, geralmente, essas pessoas não ficam consumindo rede social, procurando. Ele precisa o quê? Ele quer uma segurança. Então, quem indica e quem dá ali, né, valida ali o seu trabalho. Então, hoje eu tenho acesso a essas pessoas graças às parcerias que eu estabeleci. Muito bom. E uma outra coisa que você falou, que acho que é muito legal a gente reforçar aqui, é essa coisa de que muitas vezes a pessoa fala assim, e se ele fizer uma pergunta que eu não sei? A pessoa, às vezes, não vai prospectar o cliente, fica com medo de marcar reunião, alguma coisa, porque e se ele fizer uma pergunta que eu não sei? Né? Isso acontece com todo mundo.
E aí, você já tem que, inclusive, estar preparado. Antes de fazer a reunião, uma das coisas que eu sempre falo é você se prepara para aquela reunião. Você estuda aquele cliente, pesquisa sobre ele, né? E se prepara para fazer essa reunião. E uma das coisas é, e se ele perguntar uma coisa que eu não sei? Você não é obrigado a saber tudo, né? Todas as coisas. Até porque, e aí vem uma coisa boa que ajuda a gente nesse ponto do tributário, é todo dia tem uma mudança. Todo dia tem uma decisão nova, todo dia tem uma portaria nova, uma solução de consulta. Então, é muito comum, e você pode falar isso sem medo, dizer para o seu cliente, se você não quiser falar, como a Magna usou a expressão aqui, isso eu não sei, mas vou pesquisar, você oprime a primeira parte. Fala assim, olha, eu vou dar uma conferida na legislação para te responder isso aí com certeza. Para te dar uma resposta assim, certeira sobre isso. Por quê? Porque a legislação muda todo dia. Fala assim, não, vou dar uma para te dar uma resposta certa, atualizada sobre isso. Pronto. Você só não precisa expressar o não sei. Né? Quando a Magna já tem uma relação de confiança com o cliente, exatamente, isso. Pode falar o eu não sei, vou pesquisar. Você esquece o não sei, né? E se for o seu primeiro cliente... Exatamente, seu primeiro cliente, seu primeiro contato, alguma coisa assim, você fala assim, eu vou dar uma conferida na legislação da jurisprudência, como é que ela tá, porque isso muda todo dia, né? E te dou uma resposta segura, certa. Você passa segurança com isso. Você não deu a resposta, mas ao mesmo tempo você passa a segurança de que você é um profissional sério. E realmente vai dar uma resposta depois de pesquisar, depois de entrar em contato com colegas. Aí você vai buscar essa resposta para dar realmente um correto, positivo para aquele cliente, para aquele potencial cliente, né? Então, para tudo isso, a gente tem que ter essa preparação, né? Até para fazer a reunião, né? Você vai fazer uma reunião com o cliente, né? E às vezes fez a reunião e por acaso ele não fechou o contrato. Gente, não é todo mundo que vai fechar o contrato, né? Você vai quantas vezes numa loja olhar uma coisa lá e não compra, né? Mas você mantém o contato com aquela pessoa. Por quê? Porque aí você vai estabelecendo uma relação com ela. Ou você para fazer uma análise também, em que momento foi que eu percebi que ele não ia fechar o contrato, porque talvez é alguma coisa que a gente está falando e tem que melhorar a nossa reunião. Então, nós vamos nos aprimorando. E isso acontece com todo mundo, não é só com o iniciante, tá? Com todo mundo acontece isso. Acontece comigo, acontece com a Magna, acontece com grandes escritórios de ter o cliente, de repente o cliente não fechar. E não é por isso que você é um mau profissional ou vai desistir da profissão. Não, você tem que contato com aquele cliente agora. Você posso começar a mandar informações para ele. Por quê? Ele fala, poxa vida, esse advogado aqui está me atendendo bem sem eu ser contratada. Imagina quando eu for contratada. Né? Então, o que a gente não pode é sumir, né? Desaparecer. Não, você tem que ser. Quem não é visto não é lembrado, né? Você tem que ser visto, você tem que ser. O seu nome está ali, coloca ele, pergunta se você pode colocar ele numa rede de transmissão para mandar para ele notícias, novidades e assim por diante, né? Então você vai estabelecendo, é um passo a cada dia, um degrau a cada dia, para você chegar num patamar, né, maior, vamos dizer assim. E nem é tão demorado, né? Porque eu consideraria rápido, tá? Um retorno com o cliente que você faz uma recuperação administrativa em 3 meses, já, e depois você vai ampliando isso, porque vai se tornando uma bola de neve, uma cascata, né? Como você falou, Magna, um cliente indica o outro, né? Vai falando que fez. Por que você fez isso? E aí vai movimentando também as coisas, né? Vai movimentando. Exatamente. E assim, professora, eu falo assim, a gente vai se moldando, né? Lógico que a Magna que eu sou hoje não nasceu, né? Não caiu do céu. Ela foi se moldando, ela foi sendo lapidada ali, a experiência de você estar com o cliente, esses desafios de medo, né? De às vezes estar ali conversando, falar alguma coisa que às vezes não vai agregar naquilo que você está apresentando. Então, assim, a gente aprende na caminhada mesmo, né? Então, assim, o que eu sou hoje não é o que eu era há 5 anos atrás. Muito diferente, bastante diferente. Tanto pessoalmente, enquanto posicionamento e confiança que passa para o cliente que sempre, que vai conversar, que não tem medo de sentar numa mesa com 10, 12, só 15, numa plateia com 500 pessoas. Então, assim, mas isso não é agora, não é na semana passada. É um processo. Foi um processo de construção, né? Mas que teve o seu início. Então, você tem que tomar aquela decisão inicial ali, dizer o seu sim ali. E lógico que durante esse percurso,
teve momentos que eu duvidava de mim, duvidava que ia dar certo, né? Que pensava, isso não é para mim. A gente tem esses conflitos interiores, né? Não adianta eu falar assim, eu decidi de lá para cá só foram flores. Não foi, teve períodos de dificuldades, de desafios, né? A professora falou uma coisa muito interessante, você vai levar um não, você vai ficar frustrado. Não fica, né? Vai trabalhando aquele cliente, vai mantendo ele informado, vai produzindo seu conteúdo, vai mostrando que você é uma pessoa que sabe o que você fala, construa a sua imagem, construa a sua autoridade, né? Ela não vai chegar da noite para o dia. As pessoas não vão olhar para você, né? De uma vez. Ela vai olhar, vai tirar o foco, depois ela vai voltar a olhar para você, vai ver como você cresceu, como você evoluiu, né? Vai te dar mais confiança, né? Às vezes eu falo assim, que a pessoa que está fora do seu convívio, às vezes ela te valoriza muito mais do que quem está dentro do seu convívio, que é outro desafio que às vezes a gente enfrenta muito, né? Que é o olhar confiado de quem está do seu lado, de quem é do seu cotidiano ali. Porque ele está acostumado a conhecer uma pessoa e, de repente, você vira uma outra pessoa, né? Na verdade, não é que você vira outra pessoa, mas você se transforma, né? Você cresce. E aí, assim, até as pessoas ao seu redor, hoje eu sinto isso, que até as pessoas próximas, né, que sem ser cliente, do meu convívio, olham com outros olhos, é diferente, sabe? É muito gratificante esse crescimento. Por isso que eu falo que é um crescimento pessoal e profissional, né? Que você ganha autoridade como profissional e como pessoa. E como pessoa, né, comum ali no seu lado pessoal também. Mas é uma construção. Muito lindo, Magna, sua história, sua jornada e o seu crescimento, né? Que é essa constância, né? Começar da onde tem que começar e se dedicando, constante, passando por desafios, por percalços, por 2 filhos, 2 gestações no meio do caminho, né? Tudo isso, gente, que é vida pessoal, né? A gente, às vezes, tem que ficar na pessoal do profissional, mas não dá, não, né? Não tem jeito, não. Somos humanos, somos um só, então as coisas que acontecem na nossa vida é pessoal, e aí criança que fica doente, tantas coisas quando a gente tem criança pequena, né? Acontece. E você vai ter altos e baixos no meio do caminho. Um dia você vai estar mais estimulado, outro dia menos, e seguir em frente. E até por isso que fazer parte assim, de uma comunidade, eu acho que isso é muito bacana, né? Você não se deixa desestimular. Porque vamos dizer que a Cíntia está desestimulada, né? Aí ela vê a Magna falando do que aconteceu com ela, alguma coisa, ela fala assim, poxa vida, ela aconteceu isso e foi para frente. Se um está conseguindo, por que eu não estou conseguindo? Né? O que você está fazendo? Então, essa troca, gente, isso é outra coisa que ajuda a manter a motivação, porque motivação, né, ou disciplina, né? Alguns falam assim, a questão não é só motivação, é disciplina. Né? A motivação vai e volta, mas você tem que saber, assim, na sua baixa, que assim, não, mas vou manter aqui a minha constância, né? Vou dar uma estudadinha, fazer um planejamento, vou ligar com o cliente, vou ligar para alguém para conversar e ver o que eu posso fazer para melhorar. Então, isso é eternamente assim, né? A gente, para crescer e para se sentir bem, eternamente nós estamos buscando o nosso aprimoramento profissional e pessoal, né? Isso faz parte da vida, né? Exatamente, professora. Faz parte da vida e, assim, outro detalhe também, né, que durante essa jornada, né, de trabalho e filhos, eu não tinha ninguém para estar em casa me auxiliando. A Magna tinha uma babá, tinha uma doméstica que... Não, foi assim. Mas eu sempre, assim, é pessoal também, mas eu sempre quis estar presente no crescimento dos meus filhos. Nunca quis delegar muito, né? Vou colocar 7 horas da manhã, sair 6 horas, 5 horas da tarde. Hoje eles estudam na parte da tarde, porque já está na idade, né, de estudar os dois maiorzinhos. A Aurora continua comigo em casa, e assim, enquanto não tiver a hora dela ir para a escolinha, essas coisas, eu vou segurar. E assim, não queria perder também, né, esse início, esse convívio com meus filhos, essa primeira infância, né? Então, assim, graças a Deus eu consegui, assim, com muito custo, conciliar isso, né? Às vezes eu não conseguia, e quando eu não conseguia, é lógico que eu ficava frustrada, meio assim, mas depois, igual você falou, aí a gente vai para a questão da motivação e da persistência ali, e de não desistir. E aí foi assim, né? Fui levando as coisas ali, graças a Deus a gente está aí hoje com esses resultados. Essa possibilidade de trabalhar em home office, que hoje existe, antigamente não existia, não era online, né? Hoje existe essa possibilidade de você trabalhar em home office, de você ter o seu próprio negócio, né? Ser autônomo, não depender de trabalhar, de procurar um emprego, no escritório,
Se você trabalha no escritório, quer trabalhar, etc., maravilha, mas você tem essa liberdade que antes a gente não tinha, porque era tudo muito mais complicado, né, de fazer sozinho, porque você precisava ir aos lugares, não era digital, né? E eu falo isso por mim, porque quando eu comecei, era tudo físico, né? Quando eu tive meus filhos, meu filho já tem 16 anos, meu mais velho. Não tinha essa opção, eu não enxergava essa opção. Já estava começando digitalizado as coisas, etc., mas eu não enxergava essa opção, eu não enxergava esse caminho. E eu perdi, infelizmente, isso que a Magna consegue fazer. Eu era aquela que tinha que sair, né, 8 da manhã e tá em casa, às vezes, 8 da noite, né? E deixar meus filhos com a babá, ou na escolinha, né? Assim, você falou, a minha tá em casa ainda. O meu ia pra escolinha, que não era escolinha, era berçário, né? Às vezes eu preferia deixar na escolinha do que com uma babá. Então, 1 ano e meio já vai pro berçário. E eu sinto hoje, por eu ter perdido, tentando compensar. Porque aí a gente tem essas fases na vida, né? Aí você vai enxergando que você é capaz. E hoje eu tenho essa liberdade. Eu agarrei e falei, não, eu vou assumir isso, porque dá medo, né? Quando eu saí de um grande escritório, né? Sair do nosso trabalho, por exemplo, você é louca, né? Mas às vezes a gente assume algumas coisas que os outros falam que é loucura para seguir aquilo que faz o nosso coração pular. E nesse momento, eu queria estar junto dos meus filhos, estar mais perto deles, ter a minha liberdade de horário, ter a minha liberdade do que eu vou fazer ou do que eu não vou fazer. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, né? Então, hoje eles estão adolescentes, é outra fase que a gente quer estar perto também, né? Tenho essa vivência que eu escolhi ter. É isso que eu tô falando, né? São escolhas. Às vezes você fala, não, eu quero estar no mega escritório. Cada um, eu já tive isso, né? E hoje eu valorizo muito e falo, graças a Deus que as coisas evoluíram, que a tecnologia evoluiu, né? Que dá para fazer essa conciliação, né? De estar do lado dos meus filhos. E aí eu tento compensar, né? Apesar de falar, nossa, como você dá conta de tudo, etc. Mas é porque eu tenho hoje essa liberdade de escolher que hora que eu vou fazer as coisas, né? E dou conta dos meus meninos, de dar atenção para eles, de dar carinho, de dar cuidado, de estar ali acompanhando essa fase deles, da adolescência, exercendo a minha profissão que eu gosto, a minha advocacia, a minha docência, né? Aquilo que faz meu coração saltar. Então, acho que você tocou num ponto aí que é bem sensível para mim, viu? Porque eu lembro de eu viajando, inclusive, sabe? Viajando muito e deixando criança pequena em casa. Nossa. Né? Hoje, eu consigo criar escolhas. Então, é isso, né? A gente escolher os caminhos. E o tributário, eu gosto muito e se recomendo, porque você tem como escolher o seu caminho. Se você quer ficar em casa, home office, se você quer montar um escritório físico, se você quer trabalhar numa empresa, se você quer trabalhar no escritório de outra pessoa, você faz sua escolha, seu caminho, né? Até me emociono. Ai, professora, não vou falar nada, não. Eu te ouvindo falar aí, eu estou me colocando na sua posição, eu realmente, né, deve ter sido muito difícil. Não é fácil mesmo a gente ter, né, que fazer essa escolha. Mas, assim, tenha certeza de que tudo que você fez não foi em vão. A bagagem que você tem hoje, que transmite conhecimento para a gente, né? Mesmo que lá atrás, quando começou, você teve que renunciar a algumas coisas ali para os seus filhos, mas sabe que isso tudo foi... Hoje, o fruto que você colhe, você dá proporciona muito mais coisas para ele. Não estou falando só de coisa material. Tenho certeza que, às vezes, a presença ali talvez tenha faltado, não te ter contribuído tanto. Mas, assim, eu falo assim, que 1 hora, 2 de qualidade com seu filho vale mais que um dia inteiro. Eu tenho certeza que você foi capaz de fazer isso por ele, não tem dúvidas, né? Então, assim, não se sinta assim, eu estou... Né? Épocas diferentes. Não é porque era o que eu tinha, né? Não tinha escolha, não tinha processo eletrônico, não tinha. Hoje os tempos são outros. Daqui 1 ano, quando a gente olha, vai ser mais diferente ainda, né? Mas, assim, a gente olhar para a advocacia com amor, hoje, assim, eu sou muito feliz porque eu faço o que eu amo advogar, eu amo tributário, eu amo a liberdade que ele me dá de fazer uma viagem com meus filhos, levar meu computador, às vezes, e resolver alguma coisa e continuar ali, sabe? Então, assim, para a gente que está aqui hoje nesse universo, para quem está pensando ainda, né? É muito trabalho, mas é muito gratificante. E a gente consegue, sim, né, com persistência, fazendo boas escolhas, tendo inteligência emocional para gerir, nem tudo é trabalho,
né? A gente tem, eu sempre uso, né, a máxima que as pessoas, que a gente sempre fala, é Deus, família e trabalho, então não inverta a ordem, né? Então, assim, isso eu tenho estabelecido dentro da minha rotina de vida, não deixar faltar em nenhuma área, nem na minha área espiritual, familiar, trabalho. E, assim, se a gente conseguir manter, né, esse equilíbrio entre essas prioridades, a gente consegue, sim, né, alcançar objetivos maiores. Eu consegui em 5 anos, talvez quem está aqui hoje vai ter condições de alcançar em 6 meses, um ano. Por quê? Porque a gente tem muita coisa que está ao alcance, né? O riquíssimo curso da professora, muita coisa bacana, muita oportunidade, se você pega e aplica, né? Se você tiver um caso, se tiver uma oportunidade, você vai lá e faz. O suporte que a gente tem hoje, né, professora, com as mentorias, com os grupos, os colegas que participam, a oportunidade que a gente tem hoje de tirar dúvidas, de discutir, de levar isso para um debate, a gente conseguir sair de lá assim, se sentindo assim, gente, nossa, eu estou indo dormir 2% mais inteligente, mais sábio hoje do que eu acordei. Então, assim, a gente só tem a ganhar. Depois que você toma essa decisão, mesmo com os desafios, você tem, né? Eu tenho que deixar minha criança na creche, no berçário, porque eu trabalho no escritório e tal. Repense, né? Não é que você sair do seu trabalho amanhã, não. Mas tem essa possibilidade, né? Quem sabe? E aí a gente, né? Você consegue ter mais tempo de qualidade com o filho também. Então, assim, a família é muito importante também. Eu valorizo bastante. E espero que vocês, cada um, né, que está aqui assistindo, né, ajusta para o seu caso, ajusta para o seu coração, ajusta para a sua situação. A gente está colocando aqui as possibilidades, e é isso que eu acho mais lindo, a gente ter o poder de escolha. Mas, a gente já está encerrando aqui. Qual que é o seu @ do Instagram, para o pessoal te seguir, para quem quiser poder te seguir? @Magna Souza. @Magna Souza, né? Uhum. Então, olha aí, já fica a dica aqui, para você se inspirar nela, para você entrar em contato, para você fazer parcerias, né? E crescer juntos também, né? Nesse mundo tributário. E, Magna, eu quero agradecer demais a sua presença, a sua participação conosco, cumprimentá-la mais uma vez pela sua jornada, pela sua dedicação, pelos seus resultados que não vieram de graça, né? Vieram fruto de muito trabalho e muita dedicação, e inspirar as pessoas, mostrar os caminhos, né, de que isso, assim como foi possível para você, é possível para quem estiver disposto a trilhar esse caminho também, né? Deixa você deixar uma última palavra para o pessoal também, Magna. Sim. Professora, eu que agradeço imensamente, mais uma vez, pelo convite, né, por esse papo maravilhoso, delicioso aqui, sobre família, sobre trabalho. Eu me sinto honrada, né, sempre me sinto honrada pelo convite aqui, de poder estar vindo falar, né, da minha jornada, dividir isso com vocês. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Quem está aí para decidir pelo tributário, né, é uma boa oportunidade de acompanhar o material e as aulas, né, que a professora vai fazer daqui para frente, para vocês conhecerem mesmo, só pelas aulas dela aqui, que ela vai trazer, vocês já vão sentir o nível do curso dela, gente, é sério. E aqui, para quem deseja iniciar no tributário, tem alguma insegurança, às vezes tem um cliente, mas não sabe aplicar, né? Nós estamos aqui com o escritório aberto a parcerias também, se você precisar de ajuda, se você quiser iniciar, né? Conte comigo aí, @Magna Souza no Instagram, e lá você consegue, né, falar comigo e a gente pode bater um papo, sem compromisso, né? Para a gente se conhecer melhor. Obrigada, professora, pelo convite. Um grande beijo, fique com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser, resultados. Se Deus quiser, é isso aí, sempre crescendo, né? E eu quero agradecer a participação, a presença de todos vocês aqui. Lembrando que nós temos aqui a Semana da Prática Tributária, em que a gente vai ver essa tese, por exemplo, da equiparação hospitalar, além de outras oportunidades e execuções fiscais, né? Conteúdo mesmo, assim, profundo. Participar, você se inscreve no link que está aqui embaixo, fixado no chat, entra no grupo de WhatsApp para receber todo o material. Tem material de apoio também, e continua até chegar lá, de segunda a sexta, às 20 horas, nós temos encontro marcado, né? Esta semana com alunos que são tributaristas, que vêm aqui falar da sua experiência, e depois, na próxima semana, também, outros temas aí para quem vai iniciar, para quem quer conhecer um pouco mais do tributário, se preparar, né? Que é um aquecimento, se preparar para a grande semana da prática tributária, tá bom?
Obrigada a todos vocês. Obrigada, Magna. Um beijo para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.